Queria falar o seguinte, tá? Muitas pessoas, quando eu falo pessoas, entenda dirigentes. Muitos dirigentes entendem o seguinte: quando a gente faz uma crítica ao dirigente, eles levam isso pro pessoal. Para deixar bem claro que a nossa crítica é profissional. Nós isso no sábado com o presidente Rueda. Mas eu quero falar mais uma vez sobre isso, para deixar bem claro que a nossa crítica não é em cima da pessoa física, e sim da pessoa jurídica. Então a minha crítica em relação a Júlio Casares não tem nada a ver com o caráter, até porque sempre foi um homem de comunicação, amigo de muita gente aqui do Grupo Bandeirantes. Sim. Fez vários trabalhos, trabalhou na Record durante muito tempo, um homem de comunicação. Um homem da comunicação. Claro. Agora, ele foi muito oportunista ontem na entrevista pro Roda Viva. Foi o quê? Muito oportunista. Esse programa tá fazendo escola, porque aqui tem o cantinho, eu tô criando o cantinho do oportunista, né? E no futebol é o que mais tem também. É. O do Você Willian assistiu foi ontem? Eu vi essa resposta nas redes Eu assisti sociais. inteira. Do Eu assisti protagonismo. na íntegra. Do protagonismo, Eu né? assisti na íntegra. A entrevista Mas- muito boa. Um abraço pra Aline Fanelli, Luiz Teixeira, toda a galera que participou. E a Vera Magalhães, que muita gente não gosta por brigas com o Bolsonaro, aquela história toda, por defender aquilo, tá tudo certo. Cada um tem seu pensamento, que é uma democracia até onde eu saiba. Agora, ela foi feliz. E a opinião dela, ela entende que Palmeiras e Flamengo são os protagonistas do nosso continente. Não digo nem do Brasil, do continente, que ora o Flamengo, ora o Palmeiras dividindo quem chega na final, quem ganha, etc e tal. E ela tem razão. E eu achei que o Casares ele foi muito oportunista quando ele fala: o Palmeiras não tá na final da Copa do Brasil, sim, cara pálida. E vocês ganharam o quê nos últimos 10 anos? Pra você falar que o São Paulo é protagonista. O São Paulo, ele virou protagonista de vexames nos últimos 10 anos. Muito por culpa de todos vocês, dessa chapa, dessas péssimas gestões que acabaram com o São Paulo, que era visto lá atrás como um clube modelo, o soberano, o modelo a ser seguido, e hoje é tratado como um time que se transformou, infelizmente, num fiasco administrativo. Vocês falaram ontem, no caso do Casares, de equilibrar as dívidas. Horas! Aonde? Vocês estão tampando dívidas, pegando empréstimos com outros bancos. 8. E daqui a pouco, mais pra frente, essas dívidas viram juros, que os juros no Brasil são abusivos. E como é que vocês tampam o buraco? Então, por favor, vai. Perguntaram da eleição direta ontem, não? No São Paulo, porque ele é contra, né? Não, ele é a favor. Não, ele é contra. A eleição direta? Ele é contra. Ah, sim, bom. Ele é contra. Ele é a favor da reeleição. Não, ele é a favor da eleição. Do voto Sim. do sócio, ele é contra. Pois é, não, isso eu não lembro de ter visto ele contra, falar. ele é contra, Não, ele é sim, contra, mas ele é eu não contra. lembro dele ter falado Não isso só ontem. ele é contra, o conselho inteiro do São Paulo é Claro. contra. Mas o Casares, ele era contra a reeleição quando era candidato à presidência e falou aqui na Rádio Bandeirantes. Isso, ele falou pra mim também. Ele falou aqui. Durante a pandemia, quando ele foi lançar a candidatura. Isso, que ele não, ficaria reeleição não, sou ficaria contra. só 3 anos. No primeiro ano ele já deu o golpezinho que você denominou. Golpezinho. E agora vai ser novamente candidato à Não, e eleição depois do São Paulo. dele, eles querem eleger o outro Aires de Abreu Júnior para 6 anos também. Mas não dá. Sim, é isso. Não. A meta é essa: Júlio Casares mais 3, depois o outro tem 6 anos. Pois é. Então, assim, e eu achei que a pergunta da Aline Fanelli foi brilhante, quando ela questiona sobre o total acesso, ou no caso, total inacesso. Ah, que bom. E aí? Foi um questionamento interessante. Ótimo questionamento. E aí o Casares, ele deu uma floreada até voltar ao assunto. E aí ele contemporizou. O tempo A grande passa, verdade né? é essa, que ele contemporizou. Ele deu uma entrevista na Gazeta 3 anos atrás, antes de ser presidente, viu? Que ele detonou a Total Acesso. Pois Ele é. disse, viu, que se não presta um bom serviço, tem que sair. Pois é. É só recuperarem aí, meu. É. Não, Eu mas tô- assim, ó, a Total Acesso deve ter alguma coisa muito forte dentro do clube. Mas muito forte. Ó, né? eu tenho o trecho Ou aqui, é de tá, um Xandão, se você conselheiro, quiser. viu, João? Tá. A Total Acesso ela deve ser ou de um conselheiro, certo? Ou de alguém que financia a campanha clubística para a presidência, perfeito? Deve ser muito forte a Total Acesso. Muito forte. Porque não é possível você Total o quê? Total inacesso. Total regresso, né? Não, porque é o seguinte, ó, porque deve ser, sabe, deve ter muito rabo preso contra a Total Acesso lá. Porque não é possível tu conviver com tanto desmando, com tanto serviço ruim, e tu ficar com isso. Então, Isso é uma vergonha pro São tu Paulo, prefere né, cara? lesar o teu torcedor, certo? Ao invés de tu mudar a maneira de fazer um plano de sócios. Entende o que eu quero dizer? Claro que sim. Não é possível Claro que isso, sim. cara. Se eles pisaram Não é na bola possível uma vez, que concordar você com já, isso. é claro, Exato, você não já precisa bate de concordar frente. com isso. Olha, e sabe que eu fico mais chateado aqui? Não é querendo fazer média com ninguém. Um abraço pra Cezinha Golfete, torcedor São Paulino, tá ouvindo a gente aqui. Não é querer fazer média com a torcida do São Paulo. Agora, de 10 anos pra cá, qual foi a única coisa boa que a gente pôde tirar do São Paulo Futebol Clube? Torcida. A torcida!
A torcida, se nem os dirigentes estão... Se os dirigentes do São Paulo hoje eles estão se lixando com essa situação do ingresso, do cambista. Ele até falou sobre modernizar. Eu tô com esse trecho aqui, tá? Da pergunta e da resposta, pelo menos um trechinho pra gente poder ilustrar pro nosso ouvinte. Mas assim, os caras eles esperaram mais de não sei quantos anos por eles começarem a tomar uma solução. E isso não começou a criar nessa temporada, Pretzel. Eu ficaria com vergonha, viu? Claro. Se eu sou o presidente do Pretzel UFC e eu vendo um plano de sócio onde eu tenho quantos mil sócios aí? 50 mil? É isso que o São Paulo tem? Que é um pouco mais, né? Um pouco mais, que seja. 70 mil vamos colocar, tá? E aí desses 70 mil eu tenho 20% do plano diamante. E esses caras não conseguem comprar ingresso, eu fico com vergonha, cara. Os caras que pagam o maior plano, certo? Dão maior receita pro clube e não conseguem no estádio. Eu ficaria com vergonha. Ah, mas o estádio só comporta 60 mil pessoas, ok. Mas então que, né, se faça um filtro. Claro. Ou que se garanta pelo menos o ingresso para quem é adimplente. Para quem está toda hora nos jogos. Porque foi um fiasco, né? 65 mil, diz o Renan... é isso? Renan Ferreira Prado, 65 mil. Ó, o Amadeu Bertuzzo, ele fala assim, ó, é verdade que o São Paulo projeta a renda de 26 milhões na final da Copa do Brasil no Morumbi? É impossível. Não sei se 26. 26 milhões, imagina. Qual é a média? 26 por 65? Faz a conta aí pra mim, Ortega. Ortega. Não tem como. Não, 26. É o ticket médio. Não, Vamos não ver. tem como, Xandão. Dependendo do ticket médio, dá. Não, é impossível. Claro que sim. Imagina. Claro que sim. Que conta é essa? 26 milhões de renda. 26 milhões dividido por 65 mil. Não, quanto não que como. dá aí, Ortega? Tem como, não chega nem na metade disso aí. Mas muito menos. Tá, bom dia, Ortega. 26 milhões por 65 mil. 26 milhões, vamos lá. 400. Então, não, mas não sim, tem como. É o ticket médio 400, é isso aí. Não tem como. O mais barato é 200 e pouco. Não vai dar 26, mas vai dar 20. 20, 21. Maior renda da história do futebol A brasileiro. renda da bilheteria. Sim, vai dar isso aí. E no Maracanã também. Isso. Qual foi a renda de bilheteria? Me ajuda, Ortega. A maior é Atlético e Olímpia. Final não, da Libertadores, 14 milhões de reais. Perfeito, mas eu queria lembrar aqui, Orteguinha, se você conseguir me ajudar, a final da Copa do Brasil do ano passado entre Flamengo e Corinthians. O estádio estava lotado, Foi né? alta também. Foi muito alto. Só tinha um trechinho ainda vazio, porque os torcedores do Corinthians ficaram na parte de cima e não tinha ninguém embaixo, não poderiam tacar coisa lá de cima, aquela história toda. Mas eu tô curioso para saber qual foi a renda de bilheteria da final da Copa do Brasil da temporada passada. O Ortega vai levantar Olha aqui, ó, o Real de novo volta aqui, ó. Sou o plano diamante e não consegui comprar o ingresso. É uma vergonha. Olha aí. Mas tudo bem, vamos lá. Aí, O estádio do Morumbi cabe em 60... Calma aí. Aí ele diz assim, ó, os cambistas tinham meia de sócio-torcedor. Ah, não, mentira. Meia entrada de sócio-torcedor. Não é possível. Que vergonha. 61.566. Isso foi o público. E a renda? A renda de Flamengo e Corinthians no ano passado. Tá. Dá uma olhada aí. Público de mais de 60 mil é mais ou menos o que teremos no Morumbi na segunda partida da decisão. Isso. E o vai Gleison ter um pouco Balbino mais, diz, Pretzel, a Total Acesso é sim de conselheiros. Ela é muito influente no clube. São donos da Diverte da Brahma. Não sei o que é isso. Não. Aí ele põe assim, lamentável. Não sei o que é. Mas claro que tem muita influência no clube. Evidente que sim. 11.177.332 reais. 11 milhas. Vai dar o dobro esse ano no Maracanã. Foi o dobro que a semifinal, o jogo da ida contra o São Paulo, que foi 6.238.000. Foi quase o dobro. Irmão, mas 26 milhas é muita grana, hein? 26 milhas acho difícil chegar. Mas muito difícil, mas tudo bem. É final, o ingresso vai mais pra cima, entendeu? E o povo sofre aqui. A gente tá vendo aqui as mensagens da galera, ó. Os cambistas tinham meia de sócio torcedor, como o Pretzel falou. A galera não vai no estádio, melhor protesto. Aí é impossível, né? Aí é utopia. Ah, não vamos pro estádio, porque sempre vai ter aquela ala que vai aproveitar. O pessoal não vai, eu vou. Não adianta. E o Real tá dizendo que comprou uma meia entrada de sócio torcedor. 26 milhões é tanta coisa que o Flamengo, a Copa do Brasil 2022, a competição inteira arrecadou 24 milhões. Aí, ó. 700, quase 25 milhões. Eles estão falando do preço da arquibancada é 700 reais. Não dá. É brincadeira. Pra sentar no concreto, porra, sabe? É difícil. E outra, é difícil. o São Paulo, ele pegou como exemplo o que o Flamengo está cobrando, né? Ah, estão cobrando caro lá, sim. então nós vamos cobrar aqui. É Não, isso. aí eu acho que é justo. Pois é. Aí eu acho que é justo pro torcedor do Flamengo. Aí acho que é justo. Pro torcedor do São Paulo, não. Se você vai cobrar só do torcedor do Flamengo, acho que é justo, porque aí você devolve na mesma moeda, certo? Agora, pro torcedor do São Paulo, não. Posso colocar esse trechinho dessa entrevista? Já põe o Gleison Balbino. Divertir é uma plataforma de grandes eventos em todo o país. Muito obrigado, eu não sabia. Eu também não. Muito obrigado, Gleison Balbino. E fica aqui, ó, assim, ó. Quem trabalha sério e promove evento no estado, tá tudo certo. Claro tem que lá sim. o seu espaço, seu camarote.
O Baita Amigos do Band Esportes, quantas vezes a gente fez lá do camarote único do Marcelo Neves? Espetacular, com o craque Neto comandando. Eu participei de 2 anos seguidos. Maravilhoso. Tu tem os teus espaços garantidos no estádio, você não tem problema nenhum. Lógico. Eu estou dizendo de eventos corporativos, perfeito? Sim. Se eu quiser comprar um camarote, eu e tu fazer uma parceria, talvez não, a gente não consiga, eles não deixem a gente entrar lá. Mas, entendeu? Se a gente quiser comprar um camarote... por exemplo. Viu? A gente compra um camarote no Allianz claro. Parque, na Neoquímica Arena, certo? Não tem problema nenhum a gente comprar. Agora, o que eu estou dizendo é, tu vender um plano... Eu pago o ano inteiro e eu não consigo ir no estádio, cara. Isso aí não entra na minha cabeça, cara. Não entra na minha cabeça. Mas como é que fecha essa conta? Vamos lá. Vamos supor, o estádio do Morumbi cabem, sei lá, 65 mil pessoas. Se 70 mil pessoas tiverem o plano diamante, certo? Vai ter gente que vai ficar de fora. Você concorda comigo? Claro. Então como é que essa conta fecha? Tu tem que fazer setorizado, Eu então. também acho, entendeu? Eu também acho. Posso colocar esse trechinho na entrevista? Vem cá, o Capriotti mandou os palpites, ou Ortega? Mandou sim, tá separado já os do Capri. Excelente. Hoje tem palpitômetro. Hoje tem. São... A conferência só semana que vem. Não, e outras, são 7 jogos de 7 jogos. Não é fácil hoje, hein? Não. Hoje tá com medo já? Não, eu tô dizendo... tremendo? Não, eu tô dizendo que assim, ó, sem você saber, porque, por exemplo, o Santos, a gente vai palpitar o segundo jogo sem saber do primeiro. Exatamente. E tem, geralmente pode ter interferência. Corinthians também. Não joga. Corinthians também. Claro. Mas, então, vamos lá. Vai ser aleatório. Você quer mudar a regra do palpitômetro no meio do campeonato para virar mesa? Assim, ó, eu tô calculando aqui, ó. São 7 jogos de palpite, tá? Se eu acertar todos, são 21 pontos, né? Eu devo fazer aqui 19. 19 eu devo fazer Cara, aqui. você é o vice-lanterna do palpitômetro. Uma vergonha. Tem muita coisa pela frente. Não tem muita coisa não, velho. Agora já tá batendo no joelho. 7 jogos aqui, cara. Tá bom. A gente passou estudando, entendeu? Esse tempo sem o palpitômetro. Quero ver. Ortega, o Capelanes é o Bruno Lage. Tá apavorado já. Não, eu tô tá tranquilo. Apavorado, até porque eu já fui campeão. Já fui campeão estudando. paulista e do campeonato brasileiro. Já fui bicampeão. O Capriotti nunca conquistou um título. Não conseguiu. Nunca, mas nada. E você conquistou, acho que um estadual e ponto. Cara, posso colocar? Como tu é fake news. Atenção. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar aí. O trecho da entrevista, que ninguém Capelanes quer saber ganhou. da sua pontuação do palpitômetro, Quem criou o palpitômetro? Aliás, você criou tudo. Você criou o rádio. Eu criei você criou a antena. Criei o rádio. Isso. Eu criei o Esporte Comer Debate. meu bolo aqui, vai. Eu criei o Esporte Debate. Eu criei todos os quadros. Tá. E quando eu criei o palpitômetro, o Capriotti e o Capelanes foram contra. Certo? E aí é o seguinte, ó. Um paulistão ganhou, o único paulistão que a gente fez, a gente começou com o estadual pra valorizar o programa, perfeito? Tá. Capelanes ganhou. Isso. Depois, ganhou o brasileiro também. Aí os outros 2 brasileiros, quem ganhou fui eu. Não. Então eu tenho 2 títulos brasileiros, tu tem um título brasileiro e um título paulista. São 4 palpites. Por que você ganhou o último? Se a gente empatou. Mas, cara, eu e o Milhosa, a gente fez os cálculos, eu acertei mais placares Para fixos. De ser ridículo. É verdade para do que tu e do que história. ele. Pergunta a gente pra empatou, Pretzel. A gente empatou. Eu acertei mais placares diretos do que Pretzel, vocês. Como você não tem essa Claro, conta? Para de ser nós bobo. fizemos Você não tem isso, essa nós conta. fizemos Fizeram isso. porcaria nenhuma. Bom, dito isso, vamos ao que disse o Júlio Casares, então. Vamos lá, então. Peraí. Ortega, desliga aqui pra mim, por favor. Ó, vocês são contra o São Paulo. Deixa o presidente trabalhar. Os caras mandando aqui. Bom, vamos lá, vai. Participação do Casares ontem no Roda Viva. A gente tem muita coisa para falar sobre ingresso, né, presidente? Boa noite a você, a Vera, a todos que estão nos acompanhando. Até com relação ao valor, que você explicou essa questão da precificação, mas ainda assim os R$200 eles não representam 50% do bilhete mais barato à venda, que seria R$300, então seria R$150 de acordo com a própria promessa de campanha. Mas dentro disso eu queria falar um pouquinho dessa comercialização de ingressos do São Paulo. O torcedor reclama há muito tempo com relação à dificuldade para comprar esses ingressos. E lembro também que foi falado durante a sua campanha que você exigiria a excelência dos prestadores de serviço para o São Paulo e dos parceiros. Qual o final desse contrato? Existe um final desse contrato com a empresa que comercializa os ingressos para o São Paulo? E vocês, de alguma maneira, vão sentar e vão rever isso de alguma maneira que o torcedor não precise sofrer tanto ou tenha informações até muito em cima da hora e não consiga ver essas informações em diversos momentos com relação à venda de ingressos? Aline, eu preciso fazer uma colocação que quando eu cheguei no São Paulo, e é um processo de reconstrução, eu tinha 4 processos na FIFA contra o São Paulo. Você sabe o que é um transfer ban e você sabe a consequência disso. Então eu tinha que me preocupar com isso e me preocupando com o todo. E nós sabemos que no âmbito esportivo nós devolvemos autoestima para o torcedor. Se vai ganhar ou perder, nós não sabemos. Mas fomos campeão em 21.
Em 2022 chegamos em 2 finais e uma semifinal da Copa do Brasil. E 23 estamos em outra final. Isso é time competitivo. Se vai ganhar ou perder é outra coisa. Então nós estamos devolvendo essa autoestima, atacamos no marketing, que começou a trazer novo faturamento para o São Paulo, implantamos um plano de integridade onde tem compliance. Onde o São Paulo não tem só a sigla de ESG das corporações, ele pratica. E quando você chega na venda de ingresso, eu não vou deixar de falar, nós temos um funil, que ele acontece também em outros clubes, mas que nós vamos examinar, estamos examinando, para que, através de um grupo de estudos, a gente melhore. Nós já estamos trocando catracas, está melhorando a leitura do ingresso, e nós temos atos que acontecem no Brasil em grandes demandas. Contra São Paulo e Corinthians, que nós tivemos um público maravilhoso, nós detectamos que muitas pessoas tinham ingresso impresso com o QR Code. Mais de 10 cópias. Valia um entrava, ficavam 9 lá de fora. Quando nós fomos ver, nós tínhamos 8, 9 mil pessoas lá de fora. Por isso que hoje tem um voucher, que como todos os grandes eventos, Copa América, Copa do Mundo, você vai trocar adequadamente, vamos atualizar a informação. E para o torcedor de fora de São Paulo, nós vamos ter o 23, que é o sábado, e o próprio dia 24, num local que será definido, será informado para que ele faça essa troca. Mas eu digo a você, Aline, que essa é uma preocupação que a gente tem com o cliente do São Paulo. Agora, nós não podemos negar que o São Paulo tem batido todos os recordes de público, ainda com esse sistema, onde, é claro, afunila muito em jogos dessa proporção. Eu repito, mais de 1,5 milhão quer ir ver esse jogo no Morumbi. E como temos TV aberta, muita gente vai ter que ver pela televisão, porque não há capacidade, porque o São Paulo foi um sonho no passado, que abrigou todos os nossos grandes públicos. E hoje não está acontecendo, porque a torcida está crescendo, a torcida está comparecendo, e eu não tenho dúvida que hoje ela é a mais popular do Brasil. Mas existe um fim para esse contrato? Claro, eu acho que tudo... Veja bem, quando eu cheguei lá, que tinha processos da FIFA, eu tinha problemas de contrato de jogador, de atraso, etc, etc, eu perguntava para mim, vai ter um fim isso? Eu estava preocupado, eu saí da televisão, eu tinha um conforto na publicidade, eu tinha uma tranquilidade, se bem que aqui a gente briga com audiência, com faturamento, o tempo todo, eu sei como é que é a televisão. Mas quando eu cheguei lá, eu também dizia, será que eu vou ter o fim? Então você vai ajustando, e é por isso que a reeleição é importante. Mas acho que ela está perguntando em prazo. Não, quando termina esse contrato? O contrato ele vai ainda para o ano que vem. Mas isso tudo é revisto. Nós acabamos de rever a condição de um consórcio onde as catracas têm a participação de uma outra empresa. Eu estou fazendo um consórcio aproximando. Isso tudo, quem sabe, isso talvez seja até uma questão de lei, da leitura facial e de outros avanços que nós vamos ter. Eu te fixar um prazo aqui, eu não vou cometer essa responsabilidade. É uma prioridade, sim, nós melhorarmos esse sistema. E vamos ouvir, principalmente, as pessoas envolvidas no setor. Só aplausos americanos, tá vendo? Agora. Aí, deixa eu vazar ali. Perdão, desculpa, vacilei. Aplausos americanos não param de... Eles batem mãos pra qualquer coisa, é verdade? É verdade. Basta um começar que o resto canta em cima, né? É verdade. Quando o presidente norte-americano, ele fala, quando ele fala pro Congresso, né? É verdade ou não é? Ele dá umas pausas, aí todo mundo levanta e vai batendo. Tem mais palmas do que fala, né? Exato. O Júlio Casares é um grande homem de comunicação. Sem dúvida. A pergunta da Aline foi muito boa. Um abraço para a Aline, que é nosso ouvinte também, nossa colega, grande colega. Só que ele não respondeu. Não. Ele não respondeu a pergunta. Ele é tão hábil do ponto de vista de comunicação, por isso que eu tô batendo pau. Girou. Isso, porque é o seguinte, ó, ele deu uma curva e não respondeu. Sabe por quê? Porque a Total em acesso, ela é indefensável. Indefensável. Ela é indefensável. E acho que ontem, sem querer ser jurado de pergunta, tá? Houve essa pergunta, por que a Total Acesso ainda é parceira do São Paulo? Existiu essa pergunta ou não? Ou de quem é a Total Acesso, né? Que presta um serviço tão ruim e o São Paulo continua abraçado nisso. Houve essa pergunta ou não, Cabeleiro? Tu viu o programa inteiro? Não houve? Então é o seguinte, ó, ele deu uma grande curva, como ele é muito hábil na comunicação, e eu o respeito muito por isso também, ele não respondeu. Não respondeu, ele preferiu lembrar que ele pegou um clube endividado, aonde ele sabia o que estava acontecendo, que ele estava lá. Não, mas eles falam ele estava lá com o Leco, ele estava lá com o Leco. Mas eles falam de um jeito, eu estava aqui no meu conforto, na publicidade. Então não pega. Então, pois é, mas o que tem a ver que você estava no seu conforto? Você já sabia do BO. Todo mundo sabe que o Casares é um grande profissional do meio publicitário. Todo mundo sabe disso. Claro. Agora, usar isso aí, não, porque eu poderia estar em casa para não pegar... É remunerado no São Paulo. Sem dúvida. Só 2 presidentes recebem salário.
Marcelo Paz e Júlio Casares. O Bahia não mais? Eu não sei se o Bahia recebe ainda. O Belintani acho que ele recebia, Recebeu, né? acho que não, Ele hein? falou pra gente, né? Recebia? Lembra? Bom, então obrigado. São 13, então. A gente pode confirmar isso aí. Então é o seguinte, ó, e recebe, e sinceramente, é pra dar expediente lá. Já me falaram que ele chega às 7h30 da manhã e sai às 10 da noite. Tá correto. Claro. Se dedica 24 horas pro clube. Tem que ganhar mesmo. Tá certíssimo isso. Agora, não vem com esse discurso. Podia estar em casa. Então vai pra casa. Claro. Porque clube de futebol no Brasil, meu garoto, é só pra sofrer. Não. Outra coisa. O prejuízo ele tende a ser muito maior do que o lucro. Lógico que pessoal, sim. eu tô dizendo. Lógico que sim. Pessoal, porque o futebol né? destrói Exato. reputações. É a minha frase, exatamente mais uma. o que eu acabei de falar. Brilhante, agora, eu diria, mais uma. O que eu queria falar é o seguinte, pessoal. Gente, o Casares ele foi questionado pela Aline e a Vera Magalhães ainda falou em cima. Tá, mas tem algum prazo? Não, temos contrato com a Total Acesso até o fim do ano que vem. Gente, o que vocês estão esperando pra analisar isso? Porque ele falou, estamos analisando. Vocês estão analisando há quantos anos? Há quantos anos que o torcedor de São Paulo é tratado como palhaço em relação à compra de ingressos do clube? Há quanto tempo? E aí, essa conversa, me desculpa, gente. É conversa pra boi dormir. Estamos analisando, vamos ver, vamos marcar, vamos conversar. Isso acontece há anos no São Paulo e ninguém toma uma atitude. E acho que o caso mais grave foi justamente no jogo de semifinal da Copa do Brasil, onde se esperava que depois de tantos problemas, tantos BOs para o torcedor do São Paulo que vem conduzindo o clube, administrativamente falando, falido, eu esperava que vocês fossem tomar alguma atitude. Só que vocês não estão interessados. E aí, para poder finalizar esse assunto, Pretzel, o argumento do presidente Casares é: mas mesmo com esses problemas, nós temos colocando uma média de público de não sei quantos mil. Claro, cara pálida! O torcedor é já claro, tava indo, cara pálida, entendeu? mas é muito oportunismo esse tipo de O declaração. torcedor do São Paulo, certo? Ele já tá indo há muito tempo ao estádio. Ô, Pretzel, não é só nossa gestão. Eu vou te dar um não exemplo. É só nessa não, gestão. claro que sim. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se o torcedor do São Paulo, atenção que eu vou falar aqui, se o torcedor do São Paulo não tiver mais como comprar ingresso via online e tiver que voltar a pegar fila debaixo de chuva, pegando fila interminável de 6, 7, 8 horas, ele vai dar um jeito e ele vai lotar o estádio. Então me venha com essa demagogia de não, ainda assim estamos... Não, mas não graças a vocês, pra ficar bem claro, tá? Só pra deixar bem claro. Deixa eu te perguntar o seguinte. Qualquer time que chegar na decisão... Tu acha que se o Fluminense chegar na semifinal contra o Inter não vai lotar o estádio? Lógico que vai. Com qualquer preço. Claro que vai. Porque o torcedor é apaixonado. Sim. Eu já fui muito torcedor. De quem? Do Inter. Do Inter. Quantas vezes eu fui ao Beira-Rio com meu pai? Daí era meio de semana, porque o calendário ele era menor, certo? Sim. Mas tinham jogos às quartas e domingos. Sábado dificilmente tinha jogo. Depois começaram a aparecer jogos todos sábados e quintas. Isso. Certo? Mas era quarta e domingo, os dias quarta e domingo. Era um programa da família, cara. Eu sempre ia e não tinha dificuldade para comprar ingresso. Hoje o mundo evoluiu e é uma confusão, cara. É. Não entra na minha cabeça eu pagar, vamos supor, quanto é que tu paga, Pretz? Eu pago 150 por mês para ser sócio. E eu não consigo comprar ingresso, Você cara. não tem nenhum benefício. Eu não tenho nenhum benefício. Você não consegue comprar ingresso, é uma nada. coisa. Você não tem nada. Você dá dinheiro pro clube e não tem retorno. E tu não tem nada de clube nenhum. Isso. O Palmeiras não te dá nada, o Corinthians, o Santos, o Palmeiras o São ainda Paulo. te dá as cadeiras, o você Cruzeiro, pagando lá, o você Cruzeiro, entendeu? o Galo agora no Corinthians. novo estádio, não sei se tá dando alguma coisa, porque é novo estádio agora, certo? Fluminense e Flamengo muito menos também, porque não tem estádio próprio, Exato. perfeito, apesar do Maracanã pra mim ser um estádio espetacular, é o estádio do Mas Rio. não é do Flamengo, Mas nem é o do estádio, Fluminense. o Engenhão também não é do Botafogo. Não é do É Botafogo. um comodato também, mas Exato. o Botafogo usa por mais 20 anos e tal. Usa, mas usa. Mas não é deles, Mas não do é casa própria. Mas hoje é do Botafogo. Mas a casa do Botafogo? Tá, então, e os CTs do Palmeiras e do São Paulo? Mas aí você vai entrar numa outra seara. Vou entrar numa outra seara, Você vai mas não entrar são na seara- deles. Mas você vai entrar na seara do terreno do Morumbi, por exemplo. Não, mas, E não aí? mas é que tá, não são deles, perfeito? Ah. Isso que eu quero dizer. Mas tá. Entendeu? Como é que tá no ó, CNPJ, Pois então? é. Tá num som dos caras, É né? um assunto muito discutível aqui no Brasil, certo? Mas vamos lá. Mas é outro debate. É A gente vai outro ficar debate. 2 horas de programa. Ô, Pretzel, tu vai te associar em algum clube? Não. Eu não estou fazendo apologia da desassociação. Entende o que eu estou dizendo? Claro. Não é isso, eu estou dando a minha opinião. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma vantagem. Nenhuma vantagem. Nenhuma. E outra, e tu continua entrando em fila, tu continua sendo achacado, tu continua tendo dificuldade para chegar. É verdade ou não é? É verdade. Isso não é uma antipatia, isso é uma realidade, isso é uma constatação de alguém que vai ao estádio há 47 anos. Certo? É só isso. As coisas tecnologicamente melhoraram muito, perfeito? Sim. E pioraram. Mas muitos clubes não acompanharam Exato, a evolução da viu? tecnologia. E pioraram assim, ó. Em 2014, eu fui pra Flórida, tá? Sim. E aí eu cheguei aqui, eu fiz um pacote trabalhar, aqui. não?
Não, de viagem, eu e a minha família. Férias, tá? De férias. Em janeiro de 14, tá? No ano da Copa. E aí eu fiz aqui uma parceria com uma parceria, não, eu contratei uma agência de turismo para fazer toda a viagem, perfeito? Sim. E aí pedi pro cidadão, eu quero ir no jogo de basquete da NBA. Eu já tinha ido, mas quero levar minha família, certo? São 4 ingressos. O cara chegou isso aqui, fica tranquilo. No dia seguinte ele me disse, teus ingressos já estão comprados, certo? Tá aqui. Me deu a cópia da compra. Quando tu chegar lá, no dia do jogo, tu vai na bilheteria, eles vão te dar os 4 ingressos e tu vai entrar. Perfeito. O que aconteceu? Ginásio do Orlando Magic, Orlando e Chicago, 2014, tá? Chegamos lá uma hora antes, sempre precavido, né? Uma hora antes. Vai que dá algum problema, né? Sim. Cheguei lá, nenhuma fila, entreguei o papel. Certo, boa noite e tal. Digitou lá, pá. Apertou o botãozinho, só escutou a impressão do ingresso. Sabe o barulhinho? E ainda me deu 4. Isso, os ingressos. Ó, seus 4 ingressos e 4 vouchers de um lanche ainda. Cachorro quente com refrigerante. É surreal, né? Surreal. Nós ficamos lá 50 minutos, sabe, conhecendo o ginásio, eu não tinha ido ainda, né? E tinha uma mini quadra de basquete para as crianças também. Meus 2 filhos ficaram jogando. Então, assim, um programa espetacular. E além do jogo, que teve 3 prorrogações, deu sorte. Sério? Terminou 128-125. Nossa. Pro Chicago Bulls ou pro Orlando. Jogaço. Foi uma diferença de 3 pontos. Jogaço. Ainda demos sorte em pegar um jogo desse. E, cara... Programa da família, né? O cara do Afeganistão ou da Malásia que quer chegar na Copa do Brasil aqui, ele consegue comprar esse? É isso que eu quero te dizer, irmão. Mas a diferença não é a mesma. Ele tem que chegar 3 dias antes para retirar. A diferença não é a mesma? Esse quadro, esse cenário que eu tô comentando contigo, ele não te preocupa? Lógico. Tu te associa a um clube assim? Não.